Eu tenho aqui em minhas mãos 5 pedras que foram pegas aqui na cachoeira, logo ali embaixo. Isso já deve estar lembrando vocês de uma passagem muito conhecida das Escrituras. Quem já se lembrou logo, antes do vídeo prosseguir, comenta aí, diz assim, eu já lembrei logo, tá bom? Então temos 5 pedras, que aqui no caso foram pegas na cachoeira, mas que Davi pega no ribeiro de Querit. Em Shmuel Aleph, capítulo 17, lemos um intrigante relato em que o gigante Golias afrontava as fileiras dos exércitos do povo de Israel por um período de 40 dias. Durante 40 dias, o gigante Golias, do exército dos filisteus, afrontava os exércitos do El-Rai, do poderoso vivente. Durante 40 dias, Golias dizia: acaso não existe um homem em Israel que possa me enfrentar? Durante 40 dias, o exército de Israel passava uma incrível, uma tremenda vergonha, um opróbrio. E eis que surge do nada um pastorzinho de ovelhas. Davi contava com apenas 17 anos de idade. Davi, que havia sido enviado por seu pai Ishai para enviar recursos para seus irmãos e para o rei Shaul, ele procurou saber o que estava acontecendo. Davi era um homem verdadeiramente segundo o coração de Elohim. Apesar do rei Shaul contar com inúmeros guerreiros habilidosos, nenhum deles possuía a conexão que Davi possuía com Yahuá. Ou seja, Davi sentiu o que Yahuá estava sentindo. Um estrangeiro, um incircunciso filisteu, Golias, o gigante, ele afrontava o exército de Israel e não havia sequer um homem em Israel que tivesse coragem de enfrentá-lo. E chega o momento do embate. O exército de Israel acampado de um lado e o exército dos filisteus acampado de outro lado. Davi se apressa e corre em direção ao gigante Golias. Golias diz para Davi: acaso sou eu um cão para tu vires a mim com pedras e paus? Davi diz: quem és tu, Golias, para afrontar o exército do El-Rai, do poderoso vivente? Hoje mesmo Yahuá te entregará em minhas mãos, em nossas mãos, para que toda a terra saiba que existe Elohim em Israel, Yahuá Tsevaot, Yahuá dos exércitos. Apesar de Davi ter 5 pedras, ele se utiliza de apenas uma pedra. Precisamos entender que Yahuá age de forma interativa. Quando lembramos de um relato em que existe um embate que tenha durado 40 dias, nos vem logo à nossa mente o que? Matitiahu, capítulo 4, e Lucá, capítulo 4. Durante 40 dias no deserto ocorreu a provação do Mashiach Yahushua. O inimigo de nossas almas experimentou o Mashiach durante 40 dias e 40 noites. Mashiach Yahushua jejuava. O adversário efetuou 3 investidas contra o Mashiach. Na primeira ele disse: se tu és o filho de Elohim, mande que essas pedras se transformem em pães. Mashiach lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Elohim. Na segunda investida, ele diz: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao seu respeito, e eles te susterão nas suas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Ao que lhe respondeu o Mashiach: também está escrito, não tentarás a Yahuá teu Elohim. E na terceira investida, ele lhe mostra todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e diz: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ao que Mashiach lhe responde: vai-te, adversário, porque está escrito, a Yahuá teu Elohim adorarás, e só a ele servirás. Então o adversário o deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram ao Mashiach Yahushua. Qual a ligação, qual o link que nós temos com as 5 pedras de Davi contra Golias e Mashiach contra o adversário, o inimigo de nossas almas? Olha que coisa interessante. Mashiach Yahushua dispunha dos 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, a Torá, os 5 livros da Torá, que em hebraico é
Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, em português, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nos quais estão contidas as 613 mitzvot, os 613 mandamentos da Torá. Nada nas Escrituras é uma mera coincidência, não existe isso. Assim como David tinha 5 pedras e utilizou apenas uma para vencer o gigante Goliat, assim também Yahushua HaMashiach tinha ao seu dispor os 5 livros da Torá e utilizou apenas um, a saber, o Sefer Devarim, o livro de Deuteronômio, porque nas suas 3 respostas ao inimigo de nossas almas, ele utilizou apenas o livro de Deuteronômio. Essa foi a pedrada que Mashiach Yahushua deu no inimigo de nossas almas. Durante 40 dias, David tirou a afronta que pairava sobre o nosso povo de Israel, e Yahushua HaMashiach, em Matitiahu 4 e Lucá 4, ele tira a afronta que pairava sobre não somente o povo de Israel, mas sobre toda a humanidade. É como se o inimigo dissesse: será que não existe ninguém que possa me vencer? Foi então que Mashiach Yahushua o derrotou durante aqueles 40 dias no deserto. Em Shmuel Beit, 2 Samuel, capítulo 21, nos é relatado que, além do gigante Golias, existiam mais 4 gigantes. Apesar de David ter utilizado apenas uma pedra contra o gigante Goliat, ele sabia que existiam, além de Goliat, mais 4, conforme relatado em Shmuel Beit, capítulo 21, 2 Samuel, capítulo 21. Ou seja, David era alguém que estava preparado para os imprevistos. Será que nós temos agido como David, um homem que meditava na Torá, estudava a Torá? Essas 5 pedras que David pegou, além de serem um preparo dele contra os 5 gigantes, também era o seu apego, o seu extraordinário ahavá, o seu grande amor pela Torá do nosso Elohim, que é a sua instrução amorosa. Conforme nós lemos no livro de Salmos, capítulo 1. Antes, o seu completo prazer está na Torá de Yahuá, e em sua Torá ele medita de dia e de noite. Então, essas 5 pedras fazem alusão à bendita e maravilhosa Torá do nosso Elohim, que venhamos, assim como David, estar indo ao ribeiro, que é uma simbologia das águas que vêm da Torá, e pegarmos as 5 pedras que representam cada um dos 5 livros da Torá. Que a bendita Torá de Yahuá Elohim seja a nossa meditação dia e noite, para que possamos vencer os gigantes internos que habitam dentro de nós, as nossas lutas que começam dentro de nós mesmos e também os gigantes externos. Shalom, shalom e até o próximo vídeo.